O meu propósito com essa apresentação é que você entenda como é importante formar uma carteira de investimentos que te gera renda passiva constante para poder preservar o seu poder de compra e também a sua qualidade de vida na aposentadoria. Você vai aprender a investir aqui de forma simples, segura e eficiente. Como esses empreendedores que seguiram o método aqui através da mentoria ou do próprio curso como alunos, começando com aportes aqui de R$250 e já tendo retorno aqui no próprio mês e aumentando aqui. Tem aporte 977, carteiras de mais de 60, 90, 100 mil, 200, 300, 400, passando até de R$1 milhão aqui. E a tendência é só aumentar mais, com os aportes e com a rentabilidade. Se você tem interesse em saber como o método LFT funciona, eu peço que você preste bastante atenção nesse vídeo e leve isso a sério. A minha intenção é fazer você mudar e melhorar a sua vida financeira a partir de hoje, utilizando o método LFT para se tornar um empreendedor investidor global. Assim como você que está vendo esse vídeo, eu também sou empreendedor e sei dos problemas que a gente enfrenta no nosso negócio. Então todo empreendedor aqui corre risco diariamente. Quais são esses riscos? Risco com clientes, risco com fornecedores, risco com funcionários. Mesmo você pagando tudo certinho, os encargos, você ainda pode receber uma ação trabalhista. Risco aqui do negócio passar por dificuldades. A economia vive de ciclos, então a gente tem que acompanhar esses momentos. Risco de assalto e roubo, principalmente se você tem uma loja, um comércio visado, né? E risco de quebrar e perder todo o capital investido. Mas uma das coisas que você deve analisar é que o maior risco é o empreendedor que depende só do INSS. Nós vimos várias medidas aí que o governo já tomou e vai tomar para frente, aumentando a idade das pessoas, né, que ainda terão que trabalhar e provavelmente diminuindo o valor que nós vamos receber do INSS. E por que isso acontece, Vinícius? Porque você contribui aqui com o mínimo para a sua aposentadoria. Um exemplo, o MEI contribui com o salário mínimo. Mesmo arrecadando um valor maior, quando chegar lá na sua aposentadoria, ele vai receber um salário mínimo de benefício. Também porque não se preocupa aqui com o seu futuro financeiro. Mais gasta do que guarda e investe o dinheiro para poder arcar com suas despesas e manter o seu padrão de vida, né? E o poder de compra lá na aposentadoria. Coloca bens materiais e outros gastos aqui como prioridades. Você vai comprar casa, você vai comprar carro, quer colocar o seu filho na melhor escola, plano de saúde e tudo, porém você não se prepara para isso. Que depois vai ficar a despesa e você não tem aquela receita para poder complementar lá esses gastos. E aqui não sabe qual será o valor da sua aposentadoria no futuro. No caso do empreendedor investidor global, isso não acontece. Ele mantém o padrão de vida e o poder de compra aqui na sua aposentadoria. Ele consegue viajar, ele consegue manter o padrão do carro, o poder de compra das coisas que ele estava acostumado a comprar, como carne, bebidas, comida, consegue ter sua casa, as despesas, tudo certinho. E como é que ele faz isso? Através de uma carteira aqui de investimentos. Essa carteira gera renda passiva constante para ele poder honrar esses compromissos financeiros. Então aquele valor que ele contribuiu no INSS, ele vai receber isso aí. Não sabemos quanto é e como é que o governo vai pagar. Porém, essa carteira aqui ela vai suprir a necessidade financeira das despesas que ele já tinha aprovisionado. Estabilidade aqui e previsibilidade dos investimentos. Então você não investe só no mercado, você abre aí para o mercado brasileiro e principalmente global, mercado americano, europeu, asiático e vários outros. Preserva aqui o poder de compra na aposentadoria, pode sair para comer em bons restaurantes, viajar para bons lugares e ter aquela condição de vida já preparada e provisionada há muito tempo. Forma um patrimônio aqui financeiro sólido, além de ele poder usufruir, também a família, né, ter uma boa qualidade de vida e ainda passar para os herdeiros, caso for aí a intenção da pessoa aqui como empreendedor. E não depende financeiramente do INSS ou dos filhos e familiares na sua aposentadoria. Conheço vários casos aqui, infelizmente, de pessoas que hoje têm uma renda muito restrita e tem que ter ajuda aí dos filhos ou de outros familiares aí para poder sobreviver. Não é nem viver mais, é sobreviver porque tudo está aumentando demais. Então você perdeu aquele poder de compra, né? E isso deve ser feito com essa carteira, você não vai ter problema nenhum. E para montar essa carteira de investimentos, você não vai precisar passar horas estudando sobre o mercado financeiro. Se a bolsa brasileira subiu, se caiu, se o dólar está em alta, está em queda, se o Bitcoin subiu, se tem problema lá nos Estados Unidos, na bolsa brasileira,
se o próprio presidente aqui do Brasil fez alguma coisa que está gerando uma série de problemas, ou se o mercado está favorável. Você não precisa estudar isso aí. O que você tem que focar? No seu trabalho para ganhar a renda dele e tirar um valor do aporte para você poder investir mensalmente e criar essa carteira de investimentos que vai te gerar frutos futuros aí, aquela renda passiva constante. Você também não vai precisar analisar as empresas da Bolsa Brasileira ou americana ou de qualquer bolsa mundial individualmente. Será que eu compro Petrobras, compro Vale, VEG, Apple, Microsoft ou qualquer empresa asiática, né, ou da Europa? Nada disso aí. O que você tem que comprar? Um índice onde você investe em mais de 500 empresas, um exemplo do mercado americano, ou em mais de 9 mil empresas aí do mercado global, com um simples clique. Comprou, colocou na carteira, você está diversificando, está tirando aquele peso, principalmente da renda variável, que sofre as oscilações aí do mercado. E também na renda fixa, produtos simples e rentáveis. Você também não vai precisar aqui estudar análise gráfica, análise fundamentalista, indicadores fundamentalistas, etc. Às vezes você nem sabe o que é isso. Você está vendo esse vídeo e fala, nossa, é complexo, e é complexo mesmo, não precisa de nada disso aí. Isso aí são os deseducadores que falam que você precisa passar horas estudando, analisando o gráfico, ao invés de focar no seu trabalho e ir lá e comprar produtos que vão ser rentáveis para você. Também não precisa estudar sobre ações, fundos de ações, fundos imobiliários, fundos de multimercados, etc. Compre o mercado todo, independente se você quer ter esse tipo de opção na sua carteira, mas não fique estudando cada um individualmente. Por quê? Porque o mercado todo vai te trazer muito mais retorno do que você querer achar qual é aquele fundo que vai ser mais rentável para você. E também aqui, ó, ter uma carteira de investimento complexa e cheia de ativos que irão te dar mais dor de cabeça do que resultado. Imagine isso para você controlar mensalmente um monte de ativos lá, qual que tem que vender, qual que tem que comprar, e também colocar tudo isso na sua declaração de imposto de renda. Então, com 5 a 10 ativos lá, você consegue ter um excelente resultado, principalmente por ter a sua carteira focada em rentabilidade, principalmente a longo prazo. Nós vamos analisar agora um exemplo prático para você entender como funciona essa parte da formação da carteira e também o que o mercado te oferece, e você analisar quais são as vantagens de você poder ter sua carteira focada principalmente no método que a gente ensina. Então, o investidor aqui, ó, com a idade de 40 anos, quer contribuir por um tempo de 20 anos, então até os 60 anos, tem condições de fazer um aporte inicial de R$500, que no método a gente ensina certinho como é que tem que fazer isso, e também aportes mensais aí no valor de R$500. O primeiro caso que nós vamos analisar é uma previdência privada do Banco do Brasil, onde nós temos aqui o aporte inicial de R$500, o valor da contribuição mensal também de R$500, os 20 anos que ele vai estar provisionando lá a aposentadoria, chegando aos 60 anos, com um total acumulado aqui de R$ 164.733,33. E o banco aqui deixa claro, a renda bruta mensal por 15 anos, ou seja, lá com 75 anos, vai acabar gastando R$ 1.134,41. No caso aqui do Banco do Bradesco, ele tem uma rentabilidade maior, juntando um patrimônio de R$ 183.016,43, podendo gastar aqui R$ 861,81 por mês, para poder os investimentos ir rendendo e aumentando também o patrimônio com a retirada que ele faz aqui mensal. No simulador aqui do mercado financeiro, nós vamos ter uma rentabilidade bem maior aqui da carteira. Passa de R$ 336 mil, sendo que o valor total investido é de R$ 120.500 e o total dos juros aqui de R$ 216.448,01. A renda mensal bruta estimada aqui, ó, é de R$ 2.527,11. Então ele tira esse valor e reinveste, vai tirando e vai reinvestindo e a carteira vai aumentando aí sendo corrigida. No caso do método LFT, nós temos uma rentabilidade muito maior aqui. E por que acontece isso? Porque nós fazemos a correção do aporte conforme a inflação. E aí ela vai te dar uma renda mensal bruta estimada de R$ 3.822,40. Então você vai ver aqui, ó, a diferença que acontece da parte da Previdência do Banco do Brasil, a Previdência do Bradesco, o método do mercado financeiro e o método LFT, aonde você preserva o poder de compra aqui na sua aposentadoria. Se todos aqueles produtos que você consome aumentaram, você vai corrigir isso através da correção do seu aporte e também aumentando aqui o seu patrimônio. O principal ponto da diferença do valor acumulado da carteira de investimentos sugerido pelo método LFT está em cima aqui do seu custo de vida desejado. Então vamos usar como exemplo o início da sua carreira profissional,
onde você tem um número de clientes reduzido, com o tempo você vai aumentando, aí resolveu constituir família, veio os filhos, trocou de casa, uma casa maior que dá mais despesa, comprou um carro maior, mais caro, começou a viajar para o exterior, para vários lugares aí do país, né? Adquiriu bens materiais bem mais caros. Então, tudo isso aqui teve que ter uma correção do valor da sua renda e também a própria inflação. O governo tem uma meta anual de inflação para corrigir os preços. Então, corrige o salário mínimo, vai corrigir a parte da alimentação, né, básica, como arroz, feijão, o próprio pão e uma série de outros produtos. Isso aqui, se você não fizer, você vai ter sérios problemas financeiros. Outro problema que a gente enfrenta é a desvalorização do real através dessa inflação que nós temos. Então, o poder de compra aqui que você vai ter, ele vai reduzindo com o tempo. Em 1994, quando surgiu o Plano Real, R$100 era praticamente $100. Com o tempo, ele foi caindo tanto, e nessa época aqui que foi feito o estudo, R$100 vale praticamente R$12,47 para você comprar os mesmos produtos, principalmente na área de alimentação. E outra coisa, o dólar é sempre mais alto do que o próprio real. Então, produtos aí que a gente compra, como eletrônicos, o próprio petróleo, está sempre atrelado ao dólar. E aí a gente tem que colocar mais dinheiro para comprar a mesma coisa que a gente comprava muito mais barato aqui, devido a essas coisas, poder de compra e a inflação. E o erro principal que eu vejo os próprios empreendedores cometendo é com a contribuição aqui para o INSS. Então, vamos dar um exemplo do microempreendedor individual, contribui com um salário mínimo. Se ele tem lá uma renda que ele tira para ele de R$4.000, quando ele se aposentar, vai receber um salário mínimo. Não paga as contas que ele tem mensalmente. Ou qualquer outro profissional, né? Pode ser um lojista, pode ser um dentista, um médico, um terapeuta, um psicólogo. Se ele tem uma renda maior aqui e não faz o complemento dessa renda, quando se aposentar, que ele é obrigado a contribuir para o INSS, ele vai ter uma renda muito menor e provavelmente não vai conseguir parar de trabalhar. Eu quero que você analise esse gráfico aqui, elaborado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, relacionado à população brasileira. Então, em 1980, nós tínhamos um número de nascimento aqui bem maior, que é essa parte amarela. Pessoas ativas aqui que estavam trabalhando e contribuindo para o INSS supria a necessidade dos idosos, que é essa parte verde aqui. Em 2020, diminuiu o número aqui de nascimentos, o número de pessoas ativas aqui aumentou e também aumentou o número de pessoas idosas. E já estamos enfrentando nessa década um problema sério aí da Previdência, onde ela tem uma arrecadação menor do que o próprio gasto que ela está tendo. E aqui a coisa só complica, né? Em 2060, nós temos essa figura aqui, que não dá nem para descrever o que é, porém com um número de nascimentos bem menor, pessoas ativas também diminuiu, e o número de idosos, principalmente mulheres, bem maior. O que pode acontecer aqui? Aumentar a idade das pessoas para se aposentar e também diminuir o valor que vai ser pago, independente de quanto é que você contribuiu, se contribuiu para o teto ou não. A conta não fecha, não tem como arcar com toda essa despesa aqui. Eu peguei como exemplo esse caso aqui que não tem o ponto de equilíbrio de receita e despesa. Vamos supor aqui que você tem uma despesa lá na sua residência, com a sua família, de R$4.000 e você está contribuindo com o INSS de R$2.000. Quando se aposentar, o que é que você vai fazer com essa diferença de R$2.000 aqui, se você não teve uma previsibilidade de investimento, ou seja, de uma outra renda para complementar essa que você tinha? Por isso eu reforço que você não dependa somente do INSS na sua aposentadoria. Veja essa publicação aqui do site da UOL, onde ele diz que a fila do INSS chega a 7 milhões de pessoas. Pedi aposentadoria há 1 ano e não recebi. Não sabe quando vai receber, quanto, como é que vai ser pago isso aqui, continua trabalhando na idade que mais precisa, né, que é a aposentadoria aí, não vai ter uma previsibilidade de ganho dessa renda. Então a pessoa ela fica na dependência do governo. E outro problema também são os empreendedores aqui que não têm um planejamento financeiro, né? O site aqui Poder 360 registrou que 65,8% dos trabalhadores autônomos estão na informalidade, diz IBGE. Não estão contribuindo, não estão guardando, as despesas são altas e lá na idade que mais precisa não vai ter nenhuma renda para poder arcar com as despesas pessoais. Fica bem claro, a conta não fecha. Se você tem mais despesa aqui do que as receitas que você vai receber lá na aposentadoria do INSS, duas coisas vão acontecer. Você vai perder o poder de compra dos mesmos produtos que você adquiria e também sua qualidade de vida vai diminuir. Você vai ter que talvez se desfazer de algum bem ou continuar trabalhando até quando não se sabe
para equilibrar essas despesas aqui e honrar com seus compromissos financeiros. Com o método LFT, você vai aprender como fazer esse equilíbrio aqui das receitas e despesas, principalmente lá na sua aposentadoria. E você pode até antecipar isso, né, sua liberdade financeira, com a correção do aporte. Aumentando o aporte, você diminui o tempo lá que você precisa contribuir. Então, você como empreendedor é obrigado, né, a pagar o INSS, se você for microempreendedor individual, ou autônomo, ou micro pequeno empresário. A sua carteira aqui de investimentos, que você vai montar de uma forma simples, segura e eficiente, vai te dar esse complemento de renda e até maior do que você já precisa, para honrar aqui com os compromissos lá e as despesas da sua casa, carro, compras, viagens e tudo mais, tanto para você quanto para sua família. É nessa parte que a gente tem um ponto de equilíbrio das receitas e despesas. Então vamos analisar esse gráfico aqui. Se você tem uma despesa aqui de R$4.000, a partir do momento que você contribui, né, como profissional lá para o INSS, uma renda aqui de R$2.000, e aí montou uma carteira de investimentos que te gera uma renda de R$3.000. As suas despesas são 4, vai ainda te sobrar R$1.000 para poder ir reinvestindo e aumentando cada vez mais o seu patrimônio. Aqui a conta fecha. Você pode estar se perguntando, será que isso funciona? Aqui está o print da tela de um dos alunos que seguiu o método LFT. Ele teve o primeiro aporte lá dos seus investimentos no valor de R$250 e no primeiro mês aqui de abril para maio de 2024 já teve um retorno de R$9,37 na carteira. E ele continuou fazendo esses aportes. Utilizando os simuladores do método LFT, nós chegamos aqui ao valor do primeiro aporte conforme o custo de vida desejado pela pessoa. Então ele tem aqui 30 anos, R$250 para investir, vai investir por mais 30 anos, 360 meses, uma taxa aqui do mercado de 9% ao ano, acumulando um patrimônio de R$461.368,51. Porém, com o efeito bola de neve que está dentro do método, esse patrimônio vai aumentar para R$ 811.667,30, com uma renda dos investimentos passando de R$ 6.000 aqui. E isso acontece principalmente por corrigir o valor do aporte com a inflação. Aqui nós temos vários outros exemplos de investidores. Esse aqui fez também o primeiro aporte de R$ 900 e já teve aqui a rentabilidade na sequência. Aqui a carteira de investimentos aqui do Banco Inter passando de mais de R$ 7.000, R$ 32.000, R$ 49.000. C6 Bank também, 66 mil, 90 mil. Essa carteira aqui, ó, investe tanto na Bolsa Americana quanto na Bolsa Brasileira. Vários aqui investem em produtos globais, né? Atrelados aí ao mercado americano, europeu, asiático, principalmente também o mercado brasileiro. Outro exemplo aqui do Banco Sofisa, mais de R$213.000. Banco Inter, R$456.000. E um corretora, 375 mil, 493 mil. Banco Itaú, passando de 675 mil. Nubank aqui, ó, mais de R$778 mil. XP Investimento, 834 mil, mais de R$1 milhão. Então veja a rentabilidade, um exemplo nesse caso do Itaú. Rendimento de 2 de janeiro de 2024, 15 de maio de 2024. Mais de R$23 mil aqui, ó. Nubank, rendimento no período, mais de R$149 mil. Aqui, ó, XP Investimento, mais de R$72 mil. Então tá aqui o print de vários exemplos aqui de empreendedores que já estão com a carteira tendo retorno financeiro e aumentando cada vez mais o patrimônio. Para quem é esse produto, o método LFT? Profissionais liberais aqui que empreendem tanto no CPF quanto no CNPJ. Vou citar alguns exemplos aqui para nós analisarmos. Terapeuta, o psicólogo, dentista, médico, nutricionista, personal trainer, biomédico, fisioterapeuta, advogado, enfermeiro, fonoaudiólogo, veterinário, engenheiro de modo geral, os arquitetos, administradores, contadores, síndicos profissionais, corretores de imóveis aqui, paisagistas, etc. São vários profissionais liberais. Vamos falar aqui dos autônomos também, né, que empreendem no CPF ou CNPJ. Então, como os profissionais de marketing, né, muitos estão dando mentoria, consultoria, vendem curso, vendem e-book. Então, eles têm uma receita grande, mas não conseguem aí fazer esse equilíbrio aí da balança. Então, a partir do momento que entra aquela receita no caixa, começa a investir em imóveis caros, carros caros, um padrão de vida que não comporta naquele momento, né, com a vida dele. E aí a conta lá na frente não fecha. Por quê? Porque ele tem que ter um equilíbrio. Assim como entra a receita, ele tem que equilibrar com as despesas. Desenvolvedor aqui de software, né? Professor particular, organizador de eventos, coach, cuidador de idosos, babá, editores de vídeo, social media,
escritores, analistas de sistemas, vendedores, fotógrafo, maquiadora, decorador, etc. São vários aqui os autônomos aí que a gente precisa do trabalho deles, né? Prestadores de serviço e microempreendedores individuais, né? A gente tem uma demanda constante nisso aqui, principalmente como eletricista, jardineiro, piscineiro, diarista, né? Que vai fazer a limpeza da nossa casa, serralheiro, vidraceiro, barbeiro, manicure, cabeleireiro, esteticista, decorador de eventos, manutencista, pintor, instalador de equipamentos elétricos e hidráulicos, montador de móveis, confeiteiro, artesão, estofador, higienizador de estofados, etc. Micros e pequenos empresários aqui, né? Comerciante e lojista, pode ter de autopeças, material elétrico, restaurante, produto de beleza, loja de roupa, loja de calçado, loja de perfume, móveis, barbearia, mercearia, lava-jato, tem vários aqui, né? Esmalteria, clínica de estética, né? Clínica de fisioterapia, estúdio de pilates, academia, pet shop, um mercado bilionário aqui, né? Tanto de tosa, de venda do produto. E os fabricantes de produto, de modo geral, de roupas, calçados, móveis, brinquedos, serralheira, etc. Janela, tudo, né? Porta que a gente precisa. Para quem não é esse produto aqui? Para pessoas e profissionais que trabalham somente como empregados, CLT. Então, se você está lá numa empresa, tem sua carteira assinada, tira seus 30 dias de férias, 13º, não quer se incomodar com nada, quer chegar em casa lá depois das suas 8 horas de trabalho lá e seguir com a sua vida. Então, esse método aqui não é para você. Tem gente que é empregado e é empreendedor. Esse aí serve para você. Também não serve para empreendedores que não querem mudar o seu comportamento financeiro. Então, se você está fazendo do seu jeito, acha que assim está te dando resultado, que está tudo certo, não tem problema nenhum. Você não vai perder o seu tempo conosco e nem a gente vai dedicar a algo que você não queira. Também não é para empreendedores que acham que aprender sobre finanças aqui é perda de tempo, né? E eu provo para você que é o contrário. A liberdade financeira você vai conquistar a partir do momento que você tem aporte de dinheiro e o tempo trabalhando para você. Então, você aprendendo isso, você vai ver que aquele sistema vai trabalhar a seu favor. O dinheiro vai trabalhar para você. E para aposentados do INSS também que não tem interesse, já estão lá com a sua vida resolvida, então o método não serve. O princípio do método LFAT tem muito a ver com a minha história, que começou com 10 anos de idade. No prédio onde nós morávamos, a minha avó tinha umas salas comerciais que ela alugava para ter renda para ela. E ela alugou uma dessas salas para uma barbearia. Então, com o tempo, nós nos tornamos clientes, amigos do dono da barbearia. E um daqueles dias que eu estava lá, o dono da barbearia perguntou se eu podia lavar o cabelo dele, né? Eu nunca tinha feito aquilo. Ele me deu as informações e tal, sentou no lavatório, lavei. Aí ele foi para a cadeira, fez o acabamento do cabelo dele e no final pediu que eu fizesse os ajustes, né? A finalização, que era raspar com a navalha aqui do lado da orelha, no pescoço e tal. Peguei aquela navalha tremendo, meio com medo, né? Para não machucar, para não cortar. E fui fazendo. Não ficou 100%, mas deu para desenrolar lá. E eu continuei fazendo isso com outras pessoas, tipo colegas meus, né? Que iam lá, uma vez ele estava lanchando, pediu se eu podia lavar o cabelo desse amigo meu. E no final ele me chamou e disse, olha, você tem que fazer dessa forma aqui. Usar a navalha assim e tal. E eu aprendi. E fui repetindo aquilo com familiares, outros amigos e tal. E aí uma manhã fria de inverno, né? Eu estava dormindo. Minha mãe me acordou dizendo que o dono da barbearia estava pedindo que eu fosse lá para ajudá-lo. Eu não sabia o que eu ia fazer e nem sabia o que tinha acontecido, né? Tomei um café e tal, cheguei à barbearia cheia lá. Aí ele disse, olha Vinícius, eu vou pedir que se tu puder me ajudar, fazer o que você aprendeu. Você vai lavar o cabelo das pessoas, vai fazer o acabamento e vai secar. Só isso. E eu vou cortando. Eu disse, beleza. E fomos trabalhando o dia todo. Paramos para almoçar, final do dia era lá por volta de 19 horas, estava muito frio. Ele fechou a barbearia e aí tava o chão cheio de cabelo e tal. Ele abriu o caixa, né? Era R$3 o corte de cabelo na época, para você ter ideia. E aí ele pegou todo aquele dinheiro e foi fechar o caixa dele lá. E eu peguei a vassoura, a pá, e fui varrer. Ele ficou me olhando. Tipo assim, eu cuidava das minhas coisas, né? Minha mãe sempre me ensinou. Fui lá, varri, deixei tudo pronto. Aí ele separou R$10 para mim, né? Que era o que foi acumulado no dia. E disse, olha, eu vou te fazer uma proposta, se você puder aí. O cara que tá me ajudando aí, ele tá dando uns calotes, não tá vindo. E eu preciso trabalhar. Se você puder, sexta-feira, depois das 5 horas, até fechar. E sábado o dia todo, eu vou te pagar por isso. E aí a gente vai trabalhando. Aí eu disse que ia conversar com meus pais, né? 10 anos, não podia decidir nada naquele momento. E na hora que nós estávamos jantando, eu falei, olha, o dono da barbearia fez uma proposta para mim e contei o que ele tinha falado. Aí meu pai olhou bem para mim e falou, olha filho, você não precisa trabalhar porque a gente dá tudo aqui para vocês. Mas se você quiser ter uma oportunidade aí de trabalho e de aprendizado, vai lá e faça um teste, não custa nada.
E eu pensei e falei, eu vou fazer isso aí. No outro final de semana eu já estava lá, na sexta-feira, final da tarde, e o sábado trabalhando o dia todo. E eu passei 3 semanas, o corte já aumentou para R$ 5. E também aumentou a minha remuneração. E naquela época tinha um problema de inflação muito alta, né? Então não tinha esse portfólio de investimentos que a gente tem hoje. As pessoas estavam comprando dólar em espécie. Ia lá na casa de câmbio, pegava a moeda do Brasil na época, né, local, e trocava por dólar, né? E aquilo lá ia valorizando. Eu disse, rapaz, eu vou começar a fazer isso também. Então eu ia com o dono da barbearia, né? Geralmente, meu pai também estava fazendo, mas eu ia com ele lá. Eu era o cliente mais novo da casa de câmbio. Pegava o meu dinheiro e tal, trocava e estava levando o dólar. E fui juntando. Então eu ganhava a mesada, ganhava o dinheiro, comprava dólar, eu estava bem naquela época lá. E logo eu fui para morar em Floripa com 14 para 15 anos, fazer faculdade e tal. Quando cheguei lá, eu fui trabalhar numa loja de sapato, juntei dinheiro de novo e eu e meu irmão resolvemos empreender. Nós abrimos uma pequena imobiliária. Então nós fomos atrás das empresas, né, das construtoras, e infelizmente aí com os negócios, né, a gente teve sucesso com alguns negócios, mas a gente não teve caixa para poder fazer propaganda, poder ficar no mercado, e tivemos que encerrar a nossa atividade da imobiliária. E aí perdemos novamente todo o dinheiro. Aí eu voltei a trabalhar, entrei numa empresa que tinha um grande grupo lá, né? E dessa empresa foi a primeira vez que eu vi falar em fomento mercantil, factoring, né? Comprava direito creditício das pessoas, que era cheque, duplicata. Então, era um cheque pré-datado, uma duplicata com vencimento para frente. Eles pegavam aquilo ali e davam o dinheiro, né? Antecipavam. Como é feito com um cartão de crédito hoje, né? Que você é para 30 dias, ele te dá em 2 dias lá o dinheiro na conta. Então eu comecei a me interessar com isso e meu irmão também, nos envolvemos e tal, falando, cara, nós vamos trabalhar com isso aí. Eu sempre quis trabalhar em banco, mas a partir do momento que eu entrei naquele ramo, eu falei, agora nós vamos ter o nosso negócio aqui, vamos trabalhar com dinheiro. E ali começou, a gente injetou dinheiro no mercado, envolveu meus pais, bens da família, a gente entrou de cabeça mesmo. Só que qual foi a sacada dessa vez? Eu tinha me dado mal 2 vezes, né? Na terceira vez a gente falou, precisamos ter uma renda que não dependa diretamente do nosso negócio. Nós formamos uma carteira de investimento e aquela carteira gerava frutos para a gente. Até que chegou 2007 e deu aquela crise, né, gigantesca no mundo todo, com quebra de banco e tal, e a gente estava com muito dinheiro, né, investido. E aí nós começamos a recuperar, né? Tinha empresas lá demitindo funcionários assim de 200, 300 funcionários num dia. E nós estávamos bastante preocupados, né? Começamos a reverter o dinheiro e tal. E eu estava trabalhando muito naquela época. A gente tinha restaurante, tinha outras empresas lá. Então, mais de 17 horas por dia, assim, estava afetando minha saúde. Eu não tinha tempo para nada. Em 2009, eu falei, agora é hora de mudar isso aí. Eu não gostava onde morava, era muito frio. Eu queria morar num lugar que fosse quente, com clima tropical, com praia e tal. Eu falei, caramba, eu não conheço nada disso, né? E fui para Balneário. E lá a gente passou um tempo lá para programar e decidimos fazer uma viagem pelo Brasil, né? Eu e meu irmão. Inclusive, essa história aí surgiu um livro, né? Que eu escrevi aqui, ó. A Viagem de 65 Dias para a Liberdade Financeira, que conta toda essa trajetória aqui desde a minha infância até o dia que a gente resolveu mudar de vida, né? Então eu saí do sul, vim para o Nordeste, totalmente estruturado, só pude fazer isso porque nós tínhamos uma carteira de investimento trabalhando, né, colocando dinheiro para trabalhar, e nisso a gente estava viajando e o dinheiro caindo na conta. O que eu quero dizer com isso, que é extremamente importante você como empreendedor não colocar todos os ovos lá na mesma cesta lá do seu trabalho, porque você vai passar por problemas, né, como a gente passou. E com 27 anos de idade eu atingi a minha liberdade financeira. Então, o que quer dizer método LFAT? Liberdade financeira igual aporte de dinheiro mais tempo. LFAT. Grave bem isso na tua memória. Para você poder atingir o seu objetivo, você tem que fazer aporte de dinheiro mensal e usar o tempo a teu favor para que essa carteira de investimento ela cresça e gere lá aquela renda passiva constante todo mês. Então, o que você vai conseguir com esse método? Planejar aqui sua liberdade financeira de forma descomplicada e rentável. Ou seja, nós temos o passo a passo aqui para que com poucos cliques você tenha todos os cálculos lá para você poder fazer esses ajustes. E uma metodologia aqui de fácil entendimento para formar um patrimônio sólido e rentável. Então não adianta você só ter dinheiro se você não sabe o que fazer com esse dinheiro a não ser gastar. Você tem que saber fazer com que aquele dinheiro te gere frutos, né? Te gere renda lá constantemente. Então vamos ver o passo a passo aqui do método. A partir do momento que você acessar o curso, nessa parte de baixo está a distribuição dos módulos. Comece por aqui, onde a gente passa a explicação do curso e também das configurações aqui dentro da plataforma.
Módulo 1, método LFAT. Módulo 2, planejamento financeiro. Módulo 3, investindo em renda fixa. Módulo 4, investindo em renda variável com ETFs. Módulo 5, gestão da carteira de investimentos. E o módulo bônus aqui é a viagem dos seus sonhos com pontos e milhas. Depois de você passar pelo processo de aprendizado, né, com o método LFAT, o que é que você vai conquistar? Eu coloquei 4 itens importantes aqui para nós analisarmos. E o primeiro item é ter renda passiva constante dos seus investimentos para toda a sua vida. Principalmente para aqueles momentos lá que são necessários. Algum familiar seu pode ficar doente, você pode sofrer algum acidente, alguma coisa, e vai ter lá um complemento de renda ou uma renda passiva, né, vindo dos seus investimentos para suprir as necessidades e as despesas todas aí que você está estipulando aí mensalmente. Então não vai ter esse problema de falta de dinheiro, né? Você tem uma carteira e coloca o dinheiro para trabalhar para você. O segundo item, poder dormir tranquilo e não ser atormentado aqui pela falta de dinheiro. Muitas pessoas estão sofrendo com isso hoje, porque as despesas só aumentam, a receita não aumenta, não tem dinheiro guardado, e aí quando aparece algum problema aí, vai recorrer com quem? Vai lá no banco, pedir dinheiro emprestado e pagar juro. E quem é o investidor recebe o juro daquele dinheiro que você está pedindo emprestado. O terceiro item aqui, proporcionar conforto, segurança e estabilidade financeira para sua família. Pense nos seus filhos, pense na sua esposa, pense no seu futuro, né? Principalmente quando você atingir a sua velhice. Ninguém sabe o dia da manhã, mas nós podemos programar hoje. Então, fazendo a lição de casa, você não vai ter esse tipo de aborrecimento aí. E o quarto item que eu considero bastante importante, não depender dos filhos para pagar suas contas aqui na sua aposentadoria. Se você quer manter o padrão de vida que você tem hoje, é obrigado você ter aí uma fonte de renda, independente de ser, né, exclusivamente dos investimentos ou de outra forma que você queira investir, mas para suprir a necessidade que você tenha das suas despesas, né? Reforço contigo que nós temos o módulo bônus, aonde você vai poder fazer a viagem dos seus sonhos com pontos e milhas, né? Você vai ter um passo a passo para ter o vínculo lá com a sua instituição bancária ou com a sua corretora de investimentos, focar nos gastos, focar nos investimentos, nas receitas e ali gerar, né, essa parte de pontos e você usufruir com a sua família ou sozinho, filhos e esposos, aquela viagem tão desejada. Nós damos apoio aqui através do suporte pelo WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida que não foi resolvido pelo método, diretamente pelas aulas, você manda para a gente responde assim que for possível. Você pode passar pelos 7 primeiros dias aqui do treinamento com muita intensidade para poder organizar aí sua vida financeira, né, a partir desse momento. Se você acha que a metodologia não deu certo para você, não tem problema nenhum. Nós reembolsamos 100% do valor que você investiu. Mas uma das coisas que eu quero dizer do fundo do meu coração é que você não desista. Programe a sua liberdade financeira e tenha uma qualidade de vida muito boa como eu e vários outros empreendedores e investidores aí estão tendo. Você chegou até essa fase e viu como é importante formar uma carteira de investimentos que te gere renda passiva constante, sem depender lá do seu trabalho, do seu negócio e muito menos somente do INSS. Então lá na frente você vai ter poder de compra e qualidade de vida na sua aposentadoria. Então não deixe para mais tarde o que você pode resolver agora. Quero alcançar a minha liberdade financeira? Clique no link abaixo e acesse a nossa primeira aula. Te vejo lá no método LFAT.